muito feliz. Obrigado, pastor Claudio Miro. Quando eu vi o tema, eu tinha recebido de Deus uma palavra no meu coração, e aí o pastor Claudio Miro me passou. Falei, rapaz, Jesus me ajuda a encaixar o que o senhor me passou, ou o senhor manda o maná, porque o pão eu preparei. Se o senhor quer falar alguma coisa diferente, o senhor manda o maná. Mas para confirmar aquilo que Deus colocou no meu coração, foi cantado uma música aqui que fala muito comigo. Acho que quem gravou essa música no primeiro momento foi Trazendo a Arca, né? Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A tua glória é fazer com que conheçam a ti. A minha vontade é fazer com que conheçam a ti. Isso fechou no meu coração aquilo que Deus tinha colocado, confirmou o que Deus tinha colocado no meu coração. Porque quando eu leio o tema, eu me ative ao texto que o pastor Claudio Miro acabou de pedir para a gente repetir, que chegou o seu tempo. Não me isolando do que foi usado como base, que foi o livro de Josué, nós vamos falar, mas Deus havia trago uma palavra no meu coração sobre um profeta, sobre um homem que viveu durante o período bíblico, que sofreu, mas se manteve firme ao chamado dele, se manteve fiel a Deus, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E eu quero que você abra comigo, ou o seu telefone, o seu aplicativo, ou a sua Bíblia, em Lamentações capítulo 3, eu quero ler apenas um verso, verso 21. Tem duas versões que me chamam a atenção, a King James e uma que Eugene Peterson fez, que é a Mensagem. A King James diz o seguinte: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Eugene Peterson vai dizer: isto recordo na minha mente, porquanto eu tenho esperança. Com certeza, você já deve ter ouvido esse verso. Canções foram escritas em cima deste verso, mas me permita criar um vínculo entre o texto escolhido como base e esse texto que nós lemos. O livro de Josué, que foi usado como base para o tema deste elo da campanha, os primeiros 2 capítulos vão apresentar para a gente, a história bíblica vai nos mostrar um novo tempo, uma nova liderança que Deus havia levantado após a morte de Moisés. E dentre tantas coisas que este texto, esta história traz para nós, uma das que eu destacaria é a forma como Deus estava confirmando para o povo que o tempo de Josué tinha chegado naquele povo. O tempo dele exercer o seu chamado havia chegado. Você vai ver no capítulo 1, verso 17, o povo respondendo para Josué. Josué chama uma reunião, e aí o povo responde para ele dizendo: assim como em tudo obedecemos a Moisés, do mesmo modo obedeceremos a ti. Ponto e vírgula. Basta que o Senhor teu Deus esteja contigo nos liderando, assim como esteve com Moisés. Josué assume uma responsabilidade. É chegado o tempo de Deus na vida dele sob dúvidas. O povo coloca uma condição: olha, vamos te obedecer, desde que Deus, assim como esteve com Moisés, esteja com você. E o texto que foi escolhido conta um momento, no capítulo 3, quando Deus leva o povo para frente do rio, que vai cravar, confirmar algumas coisas, dentre elas, o tempo de Josué, naquela função de líder. O tempo dele, o chamado dele tinha chegado. O verso 7 do capítulo 3 diz o seguinte: então o Senhor falou a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Repare que Deus, nesses 3 primeiros versos do capítulo de Josué, ele tem, dentre tantas as mensagens para nós, trazer uma única, forte e bem clara. Era chegado o tempo de Josué naquele momento, diante daquele povo.
E o pastor Claudiomiro nos disse aqui, há minutos atrás, que para vivermos o que Deus tem para nós, algumas coisas estão nas nossas mãos. Ou precisamos jejuar mais, ou precisamos orar mais, ou precisamos estar mais próximo do corpo de Cristo para exercermos o nosso tempo, o nosso momento. E aí eu vou para o livro que eu li, para o capítulo que eu li de Lamentações, onde dentro da vida de Jeremias, nós encontramos algumas coisas que vão servir de lição para nós. Se tem uma coisa que o pastor Claudiomiro falou, e eu gosto de ouvir isso, e gosto de tentar viver isso, é que a nossa geração, ela gosta de experimentar o sobrenatural. Todos querem viver o milagre. Quem aqui não quer experimentar um milagre? Quem aqui não fica com o coração alegre, pula, canta, quando houve milagres de porta aberta, milagres de cura? Todos nós. Só que nós, a nossa geração, eu me incluo nisso, apesar de parecer velho por causa da barba, eu só tenho 37 anos. Ninguém acredita, acha que eu tenho menos, né? Nossa geração não quer estar alinhado aos desejos de Deus para viver o propósito e o chamado. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, e eu gostaria que você entendesse, se ainda não entendeu nessa tarde, é todos nós que fomos alcançados por essa graça, que foi dita aqui, não merecíamos, uma vez alcançados, todos nós temos um propósito enquanto estivermos aqui nessa terra. Não existe ninguém que foi alcançado por esta graça para apenas compor multidão. Ninguém. Todos que aqui estão, todos que fazem parte desta família chamada igreja, têm diante de Deus um propósito para cumprir aqui na terra. E a pergunta que fica é: você tem estado alinhado com Deus para viver esse tempo? E é por isso que eu escolhi Jeremias, porque se tem algum personagem do Antigo Testamento que me salta ao coração, é esse camarada. De todos os profetas, ele foi o único que provavelmente conseguiu externar o seu lado humano como profeta. Jeremias foi o único que conseguiu deixar para nós a mensagem de que nós, sem Deus, provavelmente não conseguiremos cumprir o que Ele tem para nós. E mesmo com Ele, passaremos por momentos que vai quase nos fazer parar. Jeremias foi o único profeta que Deus permitiu ter um livro chamado Lamentações. A impressão que eu tenho é que devido à angústia que tomou conta de Jeremias, durante o seu ministério, Deus permitiu que ele escrevesse algo para deixar gravado para nós. Uma vez que ele profetizou durante 40 anos, e o chamado dele foi carregado, irmãos, acredite, de coisas que, se fosse no nosso tempo, desclassificaríamos como profeta. Sabe por quê? Jeremias em vida não viu nenhuma de suas profecias se cumprir. Você acredita nisso? Tudo que ele profetizou, Deus não o permitiu ver. Jeremias, enquanto profeta, logo no início da sua vida, ele precisou entender que a escolha não era dele. Ele mesmo, não querendo cumprir o que Deus havia o chamado para cumprir, ele teve que entender. E aí é a primeira lição: quem determina o meu e o seu chamado não é a sua experiência, não é o seu currículo, não é o seu tempo de igreja. É Deus quem determina o que, como e quando você vai fazer. Goste você ou não, se você foi alcançado por essa graça e entendeu que é necessário ter o tempo de Deus na sua vida, você não vai escolher, Deus vai te encaminhar para aquilo que Ele já predeterminou para você. Você acredita nisso? Você acredita que é Deus quem determina o seu chamado? Então se liga no que aconteceu com Jeremias. Jeremias, no primeiro capítulo do seu livro, você vai encontrar essa informação, que ele nasceu em uma cidade chamada Anatote. Naturalmente, todos que nasciam naquela cidade, homens, já nasciam com a pré-escolha
de que seguiriam o que era de costume do local. Anatote era uma cidade onde todos os que nasciam ali era berço de pessoas que exerciam o chamado sacerdotal. Logo, Jeremias estava trilhando o caminho para exercer tal chamado. Por esse motivo, no verso 5, no versículo 6 do capítulo 5, ele se esquiva de Deus. Ele, quando ouve Deus falar que Deus o havia escolhido desde o ventre, a primeira coisa que ele faz é ele, eu não sei falar. Não foi para isso. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo, não foi para isso que eu fui treinado. Porque veja bem, irmãos, sacerdote representa o povo diante de Deus. Ser sacerdote, naquela época, se é que eu posso dizer isso, todo mundo queria estar do lado dele. Se houvesse Instagram, WhatsApp, todo mundo queria tirar uma selfie com um sacerdote. Afinal de contas, era o homem que chegava no Santo dos Santos para apresentar as ofertas. Jeremias sabia disso. Mas quando Deus os chama para profeta, a história muda. Profeta não tinha amigo. Profeta falava o que Deus mandava sem ponto, sem vírgula, sem escolher jeitinho. Profeta entregava a mensagem da forma como Deus mandava entregar. E Jeremias sentiu isso na pele. E ele diz, durante o seu livro de Lamentações, que chega a dizer, no livro de Jeremias, que Deus o havia enganado. No capítulo 6, Jeremias diz isso. O Senhor foi mais forte que eu, porque sabia que eu não teria força, mas mesmo assim, tu me colocaste no caminho. Mas sabe o que é mais interessante disso tudo? Ele viveu o propósito de Deus para a vida dele. Sabe qual que é a grande diferença entre eu e Jeremias? Eu tento colocar Deus na minha vontade, ao passo que Deus espera que nós entremos dentro da vontade dele. Aceitar o tempo de Deus para a sua vida exigirá da minha pessoa e da sua pessoa o entendimento que quem determina o nosso chamado é Deus. E aí o período talvez não seja um dos melhores, né? Porque não tem como não falar disso. É chegado o momento onde nós, como igreja, precisaremos ser firmes, posicionados e amáveis. Que paradoxo, né? A sociedade caminha a passos largos para perturbação e deturpação moral. Firmes naquilo que acreditamos. Existe uma única verdade, a Bíblia. Existe um único caminho, a Bíblia. O que é certo, o que é errado, mas Deus ainda assim, Ele te ama. A posição que Deus espera de nós nesses dias, principalmente, é entender que chegou o nosso tempo de não nos acovardarmos em quem somos, de não retrocedermos naquilo que acreditamos e de não deixar de amar aqueles que precisam. É entender o tempo de Deus para nós. Temos que nos santificar, temos que orar, temos que buscar, porque chegou o tempo, e Jeremias havia entendido isso. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que pareça que você está sozinho, olha para o lado, olha para quem está do seu lado aí agora. Está com você, irmão. É parceiro de joelho, é parceiro de oração, está com você nas orações, está com você na dificuldade, na alegria. É chegado o tempo de nos posicionarmos. Engraçado que tempos distintos, mas a Bíblia sempre se interliga. Provérbios 16:9 diz o seguinte: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você disse para mim que é Deus quem determina o seu chamado. Se é Ele quem determina, descanse o seu coração e aceite o chamado dEle para a sua vida. O que talvez é mais difícil. Jeremias tentou se esquivar, porque ele sabia que a partir daquele momento que ele aceitasse o chamado, ele seria como foi, perseguido. Não pense você, que se você se mantiver firme, se você se mantiver posicionado, pessoas vão te abandonar, pessoas vão te criticar,
mas chegou o tempo. Você quer viver o sobrenatural? Você quer fazer parte dos que vão contar testemunho aqui no mês de dezembro? Quem quer fazer parte? Eu quero, pastor Claudio Miro. Então aceite o tempo de Deus, aceite o chamado, aceite que é Ele quem determina, não você. Segundo ensinamento. E esse talvez seja o mais difícil. Porque, não obstante ao tempo de Jeremias, somos seres humanos tanto quanto ele era. E como seres humanos, medimos uma bênção por aquilo que é palpável. Como seres humanos, medimos o caráter de uma pessoa, na maioria das vezes, por aquilo que ela tem e pode lhe dar. Como seres humanos, associamos vida abençoada com conta no positivo. Como seres humanos, olhamos para o irmão chegando com o carro do ano 2023 e falamos, rapaz, esse irmão goza da bênção de Deus, é a sua plenitude. Infelizmente, criamos expectativas terrenas quanto ao chamado de Deus para nós. E aí, Jeremias, ele foi a prova viva de que se ele tivesse pautado o seu chamado por algo que fosse visível ou palpável, com certeza ele não estaria com o seu livro gravado na Bíblia Sagrada. Nós precisamos aprender e entender que às vezes vamos estar com a conta no vermelho, a saúde vai estar um pouco debilitada, a prova vai estar do nosso lado, vamos estar passando pelo vale da sombra da morte, como foi lido aqui no Salmo 23. Mas de nada teremos falta, porque o pastor estará conosco. De nada teremos falta, porque aquele que nos chamou, aquele que determinou o nosso chamado, é Ele que vai estar à frente, guiando os nossos passos, acalmando o nosso coração, trazendo as coisas para o lugar, endireitando o nosso caminho, porque aceitamos que é Ele quem define a nossa vida. A sociedade atual pode até mensurar um sucesso ministerial com o número de pessoas que uma instituição é capaz de colocar dentro da sua igreja. Mas, na verdade, o sucesso está relacionado com a influência que essas pessoas irão gerar nas vidas uma das outras. Qual tem sido a influência que o seu chamado tem exercido na vida do seu vizinho, lá no condomínio onde você mora? Qual tem sido a influência do seu posicionamento lá na sua empresa? Você quer estar preparado para viver o tempo de Deus? É a última chamada do ano, irmãos. Eu estava hoje concluindo um processo lá na empresa, quando eu fui colocar a data, eu falei, rapaz, eu já estou agendando uma reunião para o início de novembro, acabou o ano. Literalmente, eu falei com a minha esposa ontem, quando o pastor Samuel chegou de viagem, no último final de semana, junto com vocês, no domingo à noite ele foi lá em casa, que a esposa dele é irmã da minha esposa. E aí ontem eu, agitado para levar ela para a célula, eu falei, rapaz, já é quarta-feira da semana que parece que começou ontem. Os tempos, os dias, estão indo conforme a Bíblia falou para a gente que seria. Dias que parecem que tem menos do que 12, 24 horas. Você acorda e quando você menos espera, opa, acabou, está na metade do dia, já tem que liberar a criança para a escola, tem que terminar a janta, porque o esposo ou o marido vai chegar, a esposa vai chegar. Acabou, irmãos. E se você não atentar, se nós não nos atentarmos para esta realidade, primeira coisa que vai acontecer, corremos o risco de não experimentar o sobrenatural de Deus. Segunda coisa, corremos o risco de não aceitarmos o chamado dele para nós. E terceira coisa, que para mim é o pior, não vamos conseguir deixar um legado para esta geração. Porque se você parar para analisar, e é uma verdade, você já parou para pensar
qual seria o impacto negativo se você não demonstrasse Cristo para o seu convívio social? Você já parou para pensar? E aí vem uma outra pergunta. Você tem demonstrado Cristo? E se tem demonstrado, qual é o impacto que você tem gerado? Porque o tempo de Deus para nós não se limita apenas de bênçãos que vão vir para a nossa vida. Porque se formos alcançados por algo de Deus, como já fomos, que é a graça, a expectativa de Deus quanto a nós é que nós transbordemos essa graça para alcançar mais vidas, gerar influência em outras vidas, para então esvaziar o vaso e para ser cheio de novo. Porque se estamos cheios apenas para o nosso bel prazer, não entendemos o que Deus quer para nós. E houve um povo que entendeu isso. Atos 17 diz o seguinte, 17:6. E não tendo-os achado, arrastaram Jason e alguns irmãos até os governadores da cidade, gritando: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui na nossa cidade. Será que nós, como igreja, estamos conseguindo virar o mundo de cabeça para baixo, anunciando que existe um Deus que cura, que salva, que liberta, que ama, que cura? Ou será que a nossa vida tem se resumido àquilo que eu quero para estar bem comigo mesmo, para mim poder ficar bem na igreja? Como é que temos encarado o chamado de Deus para nós e para a geração que está aí fora? Se não temos expectativa no que possa ser mensurado aqui na terra, há uma mensagem clara que precisa ficar viva em nossos corações. Deus não nos alcançou para que guardássemos isso só para nós. Jeremias poderia, me arrisco a dizer, não cometendo uma heresia, mas ele, como ser humano, poderia rejeitar o chamado. E aí eu te convido a pensar, pautado no que o pastor Claudio Miro falou, que a maior preocupação é preparar o caráter. Pense quantas vezes você já rejeitou o que Deus lhe colocou para fazer. Se Jeremias rejeitasse, nós não estaríamos aqui falando sobre ele. Nós não saberíamos que Deus usou um profeta durante 40 anos, que por 40 anos ele foi perseguido, foi preso dentro do templo, foi açoitado. Não, o povo de Israel não saberia que Deus iria tirá-los do exílio e fazê-los viver o melhor. Se ele tivesse rejeitado, o impacto seria catastrófico. Mas aí eu venho para nossos dias. Quantas vezes nós não entendemos que o nosso chamado não pode trazer para nós algo que vai ser palpável aqui na terra. E quando nós não entendemos isso, nós dizemos não para Deus. Eu vou nos mínimos detalhes. Quem aqui já, sem motivo nenhum, perdeu o sono à noite? Eu já. Quantos aqui entenderam que poderia ser Deus querendo falar? Já reduziu. Nós dizemos não para Deus a todo instante, pastor Claudio Miro. Quantos aqui acordaram um dia com uma vontade imensa de não comer? Eu não consigo dizer isso, né, irmãos? Mas... E quantos tiveram a sensibilidade de entender, será que é Deus me chamando para jejuar mais? Nós dizemos não para Deus toda hora. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não precisa de Deus para aquele momento. Ainda carregamos o pensamento mesquinho de que Deus nos alcançou para nos fazer bem. Irmãos, o que é nosso está além do que o olho pode ver, é a eternidade. É viver com Cristo, sem choro, sem dor, sem enfermidade, sem tristeza. Enquanto estivermos aqui, a expectativa dele é que a gente transborde o amor dele, a mensagem dele, a palavra dele, para pessoas que precisam entender que ele está aí para quem quiser ser amado, aceito e salvo por ele. Irmãos, a gente não passou nada comparado com Jeremias. Mas lá na frente você vai ver que pessoas que supostamente faziam parte
da mesma fé que ele, que eram do templo, levaram ele para dentro do templo e, bateram em Jeremias. Sabe o que ele fez? Deus, o senhor que me chamou, né? A gente por menos, que menos? Nem perto disso. A gente rejeita o que Deus tem. E aí a gente entra na terceira mensagem para você que está preparado para o momento que Deus tem para você. Esteja preparado para sofrer por quem te chamou. Você está preparado para sofrer? Raramente, né? Vou falar para os homens casados aqui hoje. Às vezes a gente perde paciência com a esposa, né? Ou vice-versa, para as esposas. Perde paciência com o marido, né? E aí vem a pergunta. Sofrer por aquele que nós ainda não vemos, mas sabemos que nos amou. Estamos preparados por isso? Olha o que diz Jeremias 1, verso 16, 17, 18 e 19. Pronunciarei contra eles os meus julgamentos, por toda a sua malignidade, porque eles me desprezaram, queimaram incenso a outras divindades e adoraram ídolos feitos por próprias mãos. Mas tu prepara-te, cingirás os teus rins, levantar-te-ás e lhe pregarás tudo o que eu te ordenar. Não tenhas receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. Quanto a mim, eis que te coloco a partir de hoje como cidade fortificada, como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze diante de toda a terra. Os reis de Judá, os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Olha o que Deus diz para Jeremias. Cingirás os teus rins, levantar-te-ás e lhe pregarás tudo o que eu te ordenar. Não tenha receio deles. Mas Deus já estava dizendo, fica tranquilo, porque eles vão lutar contra você. Jeremias sabia que o chamado de que Deus tinha para ele levaria ele ao sofrimento. Mesmo assim, ele se manteve firme. E aí, tem um verso de Jeremias que todos nós conhecemos, que é a sequência. Jeremias tinha acabado de apanhar. Capítulo 33. Eu já vi uma pregação, inclusive, do pastor Arlindo Teodoro, dizendo que esse aqui é o telefone do céu. Jeremias 33, 3. Mas, Jeremias 33, 1, 2 e 3 é a resposta que Deus havia dado para o ser humano Jeremias. Olha o que ele diz no primeiro verso. A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ele ainda estava preso no pátio da guarda. Irmãos, Jeremias tinha acabado de apanhar, literalmente. Assim diz o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou em seu lugar. O seu nome, Jeová, o Eterno. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Jeremias estava recém-açoitado, sozinho. Se fosse nós, no nosso tempo, provavelmente resmungando, questionando, dizendo, Jesus, para isso que o Senhor me chamou?
O Senhor me resgatou para enfrentar o desemprego, a enfermidade. Foi para isso que o Senhor me chamou. Jeremias ora e Deus diz para ele, olha, continue a me clamar. Porque primeiro, ao me clamar, entendendo que eu estou à frente da sua vida, independente do momento, primeira coisa, eu vou responder a sua oração. Quando você entende que independente da circunstância que você está vivendo, o seu chamado foi Deus que determinou, e ao invés de reclamar, você clamar, Ele vai te responder. Ele vai te conceder a oportunidade de ver e entender coisas grandes e inacessíveis que você ainda não sabe. Sabe o que Deus está falando? Jeremias, o que é sobrenatural, é isso que eu tenho para você, Jeremias. Porque aquilo que você não consegue entender não é dessa terra. Aquilo que não cabe na sua mente, não tem como descrever, você não consegue mensurar ou descrever, é algo que foge da concepção humana. Sabe qual é a mensagem de Deus para Jeremias? Aguenta firme, porque o que eu tenho reservado para você, nem enfermidade, nem perseguição, nem porta fechada, nada pode tirar, porque ninguém sabe, apenas aquele que está vivendo o que Deus colocou para ele viver. Fique de pé comigo, por favor. E eu quero terminar com o texto desse homem. O último ensinamento que eu entendo quando chega o nosso tempo, baseado na história de Jeremias, é que você não pode perder a crença naquele que te chamou. Mas para isso é necessário, preste atenção, se alimentar do que é eterno. Jeremias presenciou um período caótico para o povo, tempos amargos. Ele chegou a ver a cidade sendo cerqueada, escravizada e pisoteada pelos caldeus em 586 a.C. E mesmo não presenciando a virada, ele vociferava com convicção que Deus tinha o melhor para aquele povo. Como assim, Davi? Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejares. A palavra de Deus para nós, que entendemos o tempo dele, do chamado dele para a nossa vida, assim como Josué entendeu, em um período de desconfiança, Deus atestou o chamado dele. Jeremias, apesar de todo o caos, 40 anos, irmãos, ele ouve Deus dizer: você não acredita que aquele povo que está sendo cerqueado, pisoteado, a história vai dizer que este período, o povo fez atrocidades para se alimentar. Jeremias é usado por Deus para dizer, mesmo sem ver: ei povo, o Deus que te criou, aleluia, acredite, busque a Ele, porque o pensamento dele a vosso respeito é melhor do que pode imaginar, e é o fim que vocês esperam. Porque o pensamento dele é muito maior, é um pensamento de paz, é um pensamento de vida abundante. O pensamento de Deus não está limitado às nossas dificuldades. O que Deus pensa sobre nós vai além daquilo que você está vivendo hoje. Então eu encerro fazendo coro ao que o pastor Cláudio Miro disse aqui. Prepare o seu caráter para viver o sobrenatural. Aceite que é Deus quem determina o seu chamado. Aceite que o seu chamado provavelmente não vai trazer recompensas terrenas. Aceite que para viver o seu chamado você vai sofrer. Mas se alimente do que é eterno, porque o pensamento de Deus para nós é muito melhor do que aquilo que nós mesmos podemos imaginar. Eu queria te convidar a curvar a sua cabeça nessa hora. Deus continua sendo Deus, irmãos. O Deus que abriu o mar, o Deus que
parou o Rio Jordão. Isso é altamente incrível. Porque as pessoas às vezes olham assim e falam: Deus abriu o mar para Moisés, mas para Josué é um rio. O povo estava a leste do Jordão. E provavelmente, Flávio Joséfo nos diz isso, a história também vai dizer que o período era um período de cheia. Deus, se para o mar ele abriu, para o rio ele para o rio. Não importa o que esteja acontecendo, se você aceita o chamado, Deus move o sobrenatural em seu favor. Mas é necessário aceitar, é necessário se aproximar mais para viver o tempo dessa última chamada, como diz o elo da campanha. Ore comigo nessa tarde. Deus, te agradecemos porque a prova do seu amor e da tua graça para conosco é a palavra que o Senhor traz aos nossos corações nessa tarde. Perdoa-nos, ó Deus, se às vezes mensuramos ou queremos pautar o nosso chamado com alguma conquista, com algum reconhecimento. A nossa oração, pelo menos a minha oração nessa tarde, Deus, é que nós, como igreja, como corpo de Cristo, possamos aceitar que quem determina o nosso chamado é o Senhor. Aceitar, ó Deus, que precisamos nos alimentar do que é eterno. Aceitar e viver, ó Deus, a realidade de que por muitas vezes poderemos ser perseguidos, mas Deus, o que é a perseguição comparado com a eternidade? Aleluia! O que é a enfermidade comparado com dias e mais dias diante da tua presença no céu de glória, Deus? Fortaleça os nossos passos para que possamos viver isso, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.